Shalom, shalom, boa tarde. 22 de Shevat, 5.784, a contar da criação. Dia 1º de fevereiro de 2024, da Era Comum. À tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana. Esta semana estamos com a Parashá Itró. É a Parashá do sogro de Moshe, aquele que saiu de Midian, foi até o deserto para o encontro com o seu genro, levando consigo a esposa, sua filha, para Moshe, e os seus 2 filhos, os netos de Itró, os 2 filhos de Moshe. E nós temos aí realmente a Parashá com o nome de Itró, alguém que era um feiticeiro, um idólatra, aquele que reinava em Midian, como o orientador espiritual, entre aspas, das nações não judias, dos poderosos, dos chefes de poder, as pessoas simples e também as pessoas mais sofisticadas da sua sociedade. Mas ele era o orientador espiritual, entre aspas, por assim dizer. Mas Itró é aquele que ouviu falar sobre o êxodo do Egito, ouviu falar sobre a passagem do Mar de Juncos e também ouviu falar sobre a guerra de Amaleque. E ele então foi em direção ao encontro de Moshe, e onde ele reconheceu publicamente que realmente não há Deus como o Deus de Israel, o Deus do povo judeu, o Deus de Moshe. E por isso Itró converteu-se ao monoteísmo com fundamento judaico. E dessa forma veio trazer uma mensagem poderosa para o povo judeu, que até aquele momento estava um pouco amedrontado devido à guerra de Amaleque, porque Amaleque, na sua frieza, na sua indiferença, resolveu guerrear contra o povo judeu, não levando em conta realmente o poder do guardião de Israel, que não dorme, não cochila e que está sempre pronto a defender o seu povo. E dessa forma, Amaleque, com frieza e indiferença, ele atacou o povo judeu, mostrando para as nações que é possível sim guerrear contra o povo judeu, contra Israel. E é por isso que a memória de Amaleque precisa ser extirpada da face da terra. E esta é a ordem desde então que Deus vem dando ao povo judeu e àqueles que abraçam o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. E há várias formas realmente de erradicarmos a memória de Amaleque. Entre elas, nós não judeus, que fizemos a nossa conversão, por assim dizer, ao monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, permanecendo entre as nações, levando às nações, levando aos nossos irmãos não judeus, levando cada vez mais o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, levando a mensagem da Teshuvá, o retorno a Deus para um verdadeiro e sincero arrependimento, as preces diárias, que é o nosso serviço a Hashem, o estudo da Torá, bem como o estudo das 7 leis de Noach e as suas ramificações, conhecida como as leis universais, para um mundo melhor, de forma ética, moral e espiritual. E bem como também a Tzedakah, levando realmente nos lugares onde há estudo de Torá, as causas nobres, levando cada vez mais a sua oferta, seu dízimo, suas doações, fazendo atos de bondade, atos de misericórdia, atos de justiça. Tudo isso engloba a Tzedakah. E é dessa forma que nós vamos erradicando a memória de Amaleque, fazendo com que cada vez mais a presença divina, a luz divina, seja realidade em nossos pensamentos, através da nossa fala, através das nossas ações, atitudes. Nós vamos cada vez mais apagando as trevas, vamos cada vez mais extinguindo as trevas e vamos trazendo luz, presença divina aonde estivermos e aonde possamos alcançar, seja de forma física ou seja de forma virtual, como à tarde com a Torá,
faz realmente há aproximadamente 6 anos, levando a vários lugares a luz divina, a presença divina. Então, por isso, realmente nós podemos, sem sombra de dúvidas, erradicarmos, né, realmente a memória de Amaleque, sabedores que somos de que o Mashiach, na sua revelação para os dias finais, a redenção final, é ele que vai erradicar 100% realmente da memória de Amaleque. Mas, enquanto nós estivermos aqui na nossa tarefa suprema, que é transformar o mundo para ser a moradia de Deus, nós vamos cumprindo a nossa tarefa. Você e eu, juntos, vamos realmente erradicando a memória de Amaleque, falando cada vez mais do monoteísmo, com fundamento judaico, orientação rabínica, falando cada vez mais da unidade, da unicidade do único Deus, como diz Yitro, né? Não há Deus maior como o Deus de Israel, como o Deus do povo judeu, o Deus de Moshe. Não há Deus maior. Por isso, Deus é tudo, tudo é Deus. Nada e ninguém pode ser comparado ao único Criador, ao único Redentor, o único Salvador. Por isso, nós estamos aí cada dia mais levando aonde for possível chegarmos fisicamente ou virtualmente, nós possamos levar cada vez mais este monoteísmo com fundamento judaico, né? Com a graça de Hashem, nós tivemos aí no fim da semana passada, né, há 10 dias atrás, estivemos na cidade de Itaporanga, e ali junto com Marcos Aurélio e a sua família, e mais algumas pessoas que estão com ele, né, ali no monoteísmo com fundamento judaico. Então nós oficialmente, né, abrimos ali um grupo, o primeiro grupo filiado à Sinagoga Bnei Noach Regional Bauru, e ali nós estivemos de forma oficial com a nossa presença, estivemos ali conversando com ele, com o grupo, e pudemos ali fincar, né, fronteiras, por assim dizer, ou a bandeira de Mashiach, fazendo com que ali em Itaporanga tenha uma comunidade Bnei Noach, né, filiada à Sinagoga Bnei Noach Regional Bauru. Então esse é o primeiro grupo de muitos que nós estaremos aí com a graça de Hashem, levando o monoteísmo com fundamento judaico, orientação rabínica, e nos unindo cada vez mais para podermos erradicar, né, a memória de Amaleque e expandir cada vez mais realmente o mundo para ser a moradia de Hashem, ok? Então, por isso, hoje, quinta-feira, o 5º dia para o Shabat, nós estamos aí na nossa jornada à tarde com a Torá. Hoje é dia 22 de Shevat, então hoje comemora-se a memória da esposa do nosso Rebbe Menachem Mendel, Rebetzin Chaya Mushika Schneerson, né? A esposa do nosso Rebbe Menachem Mendel, de abençoada memória, né? Que na data de hoje ela foi elevada, sua alma foi elevada ao Jardim das Almas, né? Então, por isso, né, em memória e celebrando a vida, né? Porque um justo não morre, o justo permanece vivo, e por isso nós precisamos permanecer vivos, né? Como diz Maimônides e o nosso Rebbe, né? Todo não-judeu que abraça o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, abandonando a sua idolatria e todas as suas ramificações, e realmente abraçando as 7 leis de Noach e as suas ramificações, são chamados de justos entre as nações, né? Então, se você quer ter vida eterna, né, já começa o exercício realmente nesse sentido, abraçando as 7 leis universais, as 7 leis de Noach, né, para que nós possamos celebrar a vida, seja aqui ou além da vida, né? Porque, como diz, né, o salmista, né, que Deus, o nosso Deus, nos guiará mesmo além da vida. Isso significa, além da vida que estamos vivendo, vamos continuar vivos, e Ele que vai continuar nos guiando mesmo além da vida, ok? Então nós vamos trazer aqui para os amados, né, alguns fatos sobre
a esposa do nosso Rebbe Menachem Mendel, Rebbetzin Chaya Mushka Sneerson, né? Então, o pai e o marido de Rebbetzin eram ambos Rebbes, né? Então, tanto o pai de Rebbetzin como o seu marido foram Rebbes, né? Ou seja, o pai de Rebbetzin foi o 6º Rebbe e o nosso Rebbe Menachem Mendel foi o 7º Rebbe, né? Então, o pai foi o 6º Rebbe e o marido foi o 7º Rebbe. Geralmente conota uma mulher casada com o rabino, né? Sábia e instruída por esforço e mérito próprio. Rebbetzin Chaya Mushka era a segunda de 3 filhas do rabino Yosef Yitzhak, o 6º Rebbe. E Rebbetzin Nehama Dinah Sneerson, que era a irmã da nossa Rebbetzin Chaya Mushka. O seu marido, um primo distante, tornou-se o 7º Rebbe, o Rabbi Menachem Sneerson, Mendel Sneerson. O seu avô foi o 5º Rebbe e foi ele quem sugeriu o nome dela, né? Quando ela nasceu no dia 25 de Adar, que corresponde ao ano de 1901, o seu avô, o 5º Rebbe, Chabad, o rabino Shalom Doveber, estava viajando para o exterior e ele telegrafou para o seu pai, Mazal Tov, pelo nascimento de sua filha. Se ela ainda não recebeu um nome, ela deveria ser chamada de Chaya Mushka, né? O nome da esposa de Tzemar Tzedek, que foi o 3º Rebbe Chabad, né? Então foi o avô de Rebbetzin Chaya Mushka que deu a sugestão para que ela fosse chamada de Chaya Mushka, né? E então o 6º Rebbe, o Rebbe Yosef Yitzhak, ele atendeu o pedido do seu filho, né? E ele então colocou o nome nela de Rebbetzin Chaya Mushka, ok? Entre os familiares e os amigos próximos, ela era conhecida como Murcia, um equivalente em russo Yiddish, né, de Mushka. Nos documentos legais estava escrito Murcia, né, que corresponde a Mushka. Ela incentivou suas amigas a acenderem as velas de Shabbat, né? Desde cedo ela seguiu o costume que seu marido mais tarde transformou em uma campanha internacional de que as meninas acendessem uma única vela de Shabbat, mesmo antes do casamento. Ela incentivava suas amigas a acender também, independentemente se havia precedentes para assim em suas famílias. Ela era uma figura central para o Hassidismo, enquanto o comunismo apertava o cerco e perseguições às comunidades judaicas. O rabino Yosef Yitzhak, o pai, corajosamente liderou a luta para manter a observância judaica e estudos da Torá. Ou seja, o pai de Rebbetzin Chaya Mushka, né, o 6º Rebbe, Yitzhak, Yosef Yitzhak, ele não atendeu a ordem realmente do governo comunista na época, que proibia realmente a prática do judaísmo. As reuniões, né, eles eram proibidos de fazerem as suas reuniões das preces, etc. e tal, e ele mesmo assim liderou essa luta para que a observância judaica e o estudo da Torá não fechassem as portas. Então ele, com ousadia e coragem, com emuná e bitachon, fé e confiança em Hashem, ele liderou realmente essa questão para que o mundo judaico de então, no meio do comunismo, não viesse fechar as portas e não parasse com as suas práticas religiosas de servir a Hashem. Nessa época, né, Chaya Mushka, ela estava com 20 anos, né, estava com poucos anos de idade, estava ao lado de seu pai em seu ativismo. Equilibrada e corajosa, seu pai a autorizou a agir em seu nome em todos os assuntos. Vejam bem a confiança que o 6º Rebbe tinha para com a sua filha Chaya Mushka.
Quando os soviéticos prenderam seu pai e o condenaram ao exílio na distante Kostroma, ela o acompanhou a seu pedido, e no dia 12 de Tammuz, ela foi a portadora da boa notícia da libertação de seu pai. Ou seja, ele estava junto com seu pai no ativismo, né, no bom ativismo. Isso é um bom ativismo, né? Não é esse ativismo que você vê por aí afora, aí, né? Um ativismo negativo e destrutivo da imagem humana, da família humana, né? E também um ativismo de renunciar a Deus, né? Esse ativismo é um ativismo negativo e destrutivo, ele é maligno. Esse ativismo aqui não, esse é um ativismo positivo. Por quê? Porque ele coloca Deus em primeiro lugar, coloca a família realmente como o maior valor para Deus, e é importante preservar a família, sem sombra de dúvidas, e a liberdade, né? A liberdade. A liberdade, então, é um tripé que nós não podemos perder de vista jamais. É Deus, família e liberdade. Se você perder esse tripé, você estará enfadado não somente ao fracasso, mas ser escravos dos ditadores de plantão que estão por aí afora, ok? Então vejam bem, amados, que ela manteve-se equilibrada, de forma madura e com muita sabedoria para estar ao lado do seu pai e realmente incentivar, principalmente as mulheres, as jovens também, a se manterem realmente na fidelidade, na prática judaica da fé, ok? Então, por isso, ela foi autorizada pelo seu pai a acompanhá-lo até o destino do seu exílio, né, na cidade de Kostroma, que ficava mais ao norte russo, né, das antigas chamadas, né, as antigas a União Soviética, né, e a parte mais fria, que realmente eles mandavam as pessoas para lá no sentido de morrerem realmente de frio, né. Suas atividades se espalharam além de Rabat. Enquanto morava em Rostov, ela contrabandeava regularmente comida e velas para Yeshivá Novardok, uma instituição não racídica de aprendizado de Torá, localizado nessa cidade, né? Então, ela, com muita ousadia, coragem, ela desafiava as leis ditatoriais, autoritárias, que colocavam realmente esse tripé, que queriam, né, colocar esse tripé como algo para ser destruído. Deus, família e liberdade. E ela manteve-se firme, né, levando realmente a comunidades também não racídicas, levando alimentos, velas para os acendimentos em Shabat, e bem como de festividades, e levando ali questões para que as pessoas pudessem aprender a Torá, certo? O sogro, né, o sogro e a sogra de Hayamushka não puderam comparecer no seu casamento. No outono de 1927, no dia seguinte a Simchat Torá, a família Schneerson deixou a União Soviética e mudou-se para Riga, na Letônia. Hayamushka já estava noiva do rabino Menachem Mendel, que deixou a Rússia com sua família. O casamento ocorreu em Varsóvia em 1928. As autoridades não permitiram que os pais do Rebbe, o Rabi Levi Itzhak, e a sua mãe, Rebbetzin Hannah Schneerson, deixassem realmente a localidade da Rússia para comparecer ao casamento do seu filho, né? Então, dessa forma, o casamento ocorreu em Varsóvia em 1928, né? E como as autoridades não deixaram com que os pais do Rebbe deixassem a União Soviética, então o que eles fizeram, os pais do Rebbe? Mesmo à distância, eles realizaram uma celebração paralela em seu apartamento na cidade de Dnepropetrovsk, né, que durou durante toda a noite. Então, mesmo à distância, né, os pais do Rebbe celebraram o casamento do seu filho e da sua nora Hayamushka, né? Então, ligados realmente pela Ruach HaKodesh de Hashem,
eles estavam unidos nessa festividade aí, né? Consta que ela salvou um homem de uma bomba nazista. Logo após o casamento em Varsóvia, na Polônia, o casal recém-casado se estabeleceu em Berlim, mas com a ascensão do nazismo mudou-se para Paris. Em maio de 1940, a França foi invadida por forças alemãs e, como muitos judeus franceses, o casal fugiu para Nice, no sul da França. Durante a fuga, houve um bombardeio devastador. Enquanto as pessoas corriam em todas as direções, Rayamushka notou uma bomba vinda em direção a um homem ao lado dela. Ela então empurrou rapidamente para o chão, né, para que ele se deitasse, e assim ela acabou salvando a sua vida. Recontando essa história décadas depois, a Rebbetzin disse: é verdade, eu salvei a vida dele, mas para derrubar um judeu é preciso fazer techuvá. Ainda ela fez uma pequena piada, né? Para derrubar um judeu precisa fazer techuvá, né? Então, ela, dessa forma, ela trouxe a resposta para esse fato aí, né? Embora Rayamushka e o seu marido, Menachem Mendel, tenham chegado às costas americanas na primavera de 1941, a sua irmã mais nova, Sheina, e o seu marido, o rabino Menachem Mendel Orenstein, ainda estavam presos na Polônia. E após a guerra, ela descobriu que eles morreram nas câmaras de gás em Treblinka, né? Então a irmã dela e o cunhado dela morreram nas câmaras de gás. Quando a guerra estourou, seus sogros estavam na aldeia Shili, atual Shieli, no Cazaquistão, onde o rabino Levi Tzahak foi forçado ao exílio como punição por seus esforços em prol do judaísmo. Ironicamente, isso o salvou do ataque nazista. O seu filho Doveber, no entanto, foi assassinado pelos nazistas e enterrado em uma vala comum. Ela também foi fundamental para que o seu marido se tornasse Rebbe, né? Então, após o falecimento de seu pai em 1950, o sexto Rebbe, Levi Tzahak, a liderança do movimento Rabá de Lubavitch mundial passaria para o marido de Rebbetzin, Rayamushka. Apesar do Rebbe inicialmente relutar em aceitar o manto da liderança, foi sua esposa, a Rebbetzin, que, apesar do grande sacrifício pessoal que isso acarretaria, finalmente o convenceu a assumir o cargo. Após a morte de seu pai em 1950, né, a liderança passaria automaticamente para o seu genro, no caso aqui, o Rebbe Menachem Mendel. Mas a princípio ele ficou realmente resoluto, demorou um ano para ele aceitar realmente o manto da liderança, o que acabou acontecendo em 1951. Por décadas, o Rebbe chegou ao seu escritório no meio da manhã e lá permanecia até bem depois da meia-noite. Nas noites em que recebia pessoas para audiências privadas, chamada de Yehidut, o Rebbe costumava chegar em sua casa às 7 da manhã. Auxiliares e confidentes lembraram que a Rebbetzin muitas vezes ficava acordada a noite toda, pronta para receber o seu marido. Aqueles que a conheciam atestam que ela se orgulhava muito das campanhas de mitzvah iniciadas por seu marido. Ela, mais do que ninguém, compreendia o pensamento que estavam incutidos neles. A Rebbetzin Rayamushka evitava os holofotes e raramente aparecia em público, onde sem dúvida seria recebida como a reverenciada Rebbetzin. Em vez disso, ela optou por permanecer dentro de um pequeno círculo social, onde seria tratada com discrição. Ao fazer ligações telefônicas, ela geralmente se referia a si mesma simplesmente como Senhora Schneerson, né? Ela não foi abençoada com filhos, mas possuía milhares de descendentes. A Rebbetzin não tinha filhos,
mas quando uma criança a visitava em sua casa e lhe perguntava: onde estão os seus filhos? Ela respondia que os Hassidim, aqueles que seguiram os caminhos ensinados por seu marido, todos eles eram os seus filhos. Certa ocasião, a Organização das Mulheres de Lubavitch lhe enviou um buquê de flores, junto com uma lista de pessoas para as quais foram solicitadas bênçãos. Deixando de lado as flores para a Rebbetzin, o secretário passou a carta ao Rebbe, que, observando que era endereçada à sua esposa, pediu ao seu secretário que a entregasse a ela, dizendo: ela também pode dar bênçãos. Né? Vejam bem o respeito, a honra, o carinho e o amor que o próprio Rebbe tinha para com a sua esposa Chaya Mushka. Né? Então o secretário pegou o buquê de flores e o bilhete escrito, endereçado exatamente para a Rebbetzin Chaya Mushka, né? E ele pegou ali, como se tratava de pedidos de bênçãos, né? Então ele pegou o bilhete e levou direto para o Rebbe. E o Rebbe pegou o bilhete, a hora que ele viu que estava endereçado à sua esposa, ele falou para o secretário: entregue a ela, dizendo, ela também pode dar bênçãos. Né? Então, realmente honrar a esposa virtuosa, né? Que o Rebbe assim dava o exemplo. A Rebbetzin faleceu numa quarta-feira, no dia 22 de Shevat, em 1988, após uma breve doença. Seu enterro ocorreu algumas horas depois da sessão Rabat de Montfort, em Nova York. Pouco antes de sua morte, Rebbetzin Chaya Mushka pediu um copo de água e, depois de recitar a bênção, por cuja palavra todas as coisas vêm a existir, ela devolveu sua alma ao seu Criador. A data de seu falecimento foi posteriormente escolhida para anualmente ocorrer a Conferência Mundial das Mulheres Emissárias de Chabad Lubavitch. Milhares de meninas receberam seu nome desde então, né, após o seu falecimento. O Rebbe solicitou que as meninas recebessem o nome dela. Até hoje, milhares de jovens levam orgulhosamente o nome de Chaya Mushka, continuando o seu legado de devoção e inspiração. Então aqui, à tarde com a Torá, né, nós do movimento Bnei Noach Brasil, através da À Tarde com a Torá, e em especial através da nossa sinagoga Bnei Noach regional Bauru, né, na qual vocês, de forma virtual, tornam-se participantes dela, né? Vocês que estão conosco já há quase 6 anos, vocês que estão há 5, há 4, alguns meses, não importa, vocês passam a fazer parte dessa família da Sinagoga Bnei Noach regional Bauru, e nós sentimos orgulho de termos vocês aqui como parte desta nossa família. Então, juntos, né, nós aqui rendemos a nossa gratidão a Rebbetzin Chaya Mushka Snerson, né, a esposa do nosso Rebbe Menachem Mendel, né, e numa simples homenagem aqui nós rendemos, né, gratidão pela sua vida, né, celebrando a vida da nossa Rebbetzin Chaya Mushka Snerson, certamente, né, com a sua vida ao lado do Rebbe, né, junto também a sua vida junto do seu pai, o 6º Rebbe de Lubavitch, né, o Rabino Yosef Yitzhak, né, certamente foi uma mulher exemplar, uma mulher sábia, uma mulher guerreira, né, uma mulher que vivia realmente a sua emuná e o seu bitachon para com Hashem. Então fica aqui a nossa simples homenagem, né, celebrando a vida de Rebbetzin Chaya Mushka Snerson. Ok? Baruch Hashem. Hoje o nosso shiur, a nossa aliá, né, está no capítulo 19 do livro de Êxodo, e nós vamos do capítulo 19, verso 1 até o verso 19, né? Nós vamos aí
ter a nossa reflexão no dia de hoje, né? Hoje nós estaremos nos preparando para o Matan HaTorah, a outorga da Torá, a entrega da Torá, que é no sábado, né? No próximo sábado, no sagrado dia do Shabat, nós estaremos falando sobre o Matan HaTorah, a entrega da Torá, os chamados 10 mandamentos, Aseret Hadibrot, ok? E aí nós estaremos adentrando na questão propriamente dita dos 10 ditos, Aseret Hadibrot de Hashem. Então hoje nós temos a preparação para o Matan HaTorah, a entrega da Torá. Então o capítulo 19, né, nos fala aí, né, o primeiro dia do terceiro mês, depois que os israelitas deixaram o Egito. Nesse dia eles chegaram ao deserto do Sinai. Eles tinham partido de Refidim e chegaram ao deserto de Sinai, fazendo techuvá, né, um retorno a Deus para um verdadeiro e sincero arrependimento. Eles acamparam no deserto. Israel acampou lá próximo, na montanha. Então aqui, nesse versículo 2, nós temos aqui realmente alguns detalhes para que nós possamos estar fazendo a nossa reflexão. Então vejam bem, eles tinham partido de Refidim, chegaram ao deserto de Sinai fazendo techuvá, né? Então quando eles chegaram próximo à montanha, eles fizeram techuvá, fizeram exatamente o retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. É o processo para a outorga da Torá. Logo em seguida, o mesmo versículo diz assim, eles acamparam no deserto, ponto. Então todos entendem que as 12 tribos de Israel acamparam ali. Mas logo em seguida, depois do ponto, nós temos uma outra frase que diz assim, Israel acampou lá próximo da montanha. Então nós temos aqui techuvá, eles acamparam. Por que que fala a techuvá? Porque é o processo para receber a outorga da Torá. Era necessário que o povo fizesse techuvá. Isso mostra para nós a realidade do fato de que a nossa techuvá, ela não é uma vez, mas ela é diária. A nossa techuvá, ela precisa ser diária. Um retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. A não ser que você se torne um justo, literalmente falando, onde o seu Yetzer Hará, a má inclinação, ou a inclinação para o mal, não tem mais nenhuma influência sobre você. Então você se torna um tzadik. Um tzadik, um justo, literalmente falando, a alma animal não tem mais influência na vida dele. A alma divina reina completamente. Aí nesse caso, não precisa de techuvá, porque já fez a techuvá completa. Mas, como nós já aprendemos, né, raras são as pessoas que se tornam tzadik literalmente falando, ok? Onde o Yetzer Hará, a má inclinação, não tem mais domínio sobre a pessoa, ok? Então, portanto, a techuvá é uma coisa necessária no nosso dia a dia. Na sequência, eles acamparam no deserto, ou seja, as 12 tribos de Israel acamparam no deserto. Obviamente, a mistura de povos que saiu com eles acamparam também. Eles acamparam no deserto. Então isso mostra que as 12 tribos estavam juntas, reunidas, e acamparam. Então cada tribo fez o seu acampamento. Ponto. Na sequência diz, Israel acampou lá, próximo da montanha. Então aqui nós temos alguns detalhes para refletirmos, segundo nos traz Rashi, assim como nos traz Be'er Yitzhak, Ibn Ezra e Ramban, Narmânides, nessas reflexões que nós temos aqui. Entre elas, Israel acampou.
lá próximo da montanha. Isso significa que o povo, agora já não está no plural, está no singular, o povo judeu, Israel, acampou próximo da montanha. A mistura de povos ficou um pouco mais longe, porque o fato em si era exatamente com o povo judeu. Então Israel acampou lá, próximo da montanha, para trazer para nós que foi Israel que chegou mais perto da montanha. O povo judeu chegou mais próximo da montanha. E a mistura de povos ficou mais distante. Em seguida, lá acampou próximo da montanha, né? Aqui nós temos Israel acampou, está na forma singular e não na forma plural como a frase anterior. Eles acamparam no plural, no deserto. Agora aqui Israel acampou no singular. Então o que os nossos mestres trazem para nós aqui é que quando diz Israel acampou, significa que eles acamparam como um único homem, como se fosse uma única pessoa. Ou seja, segundo os nossos mestres, Israel acampou com um só coração. Ou seja, as 12 tribos de Israel, elas estavam como um só. Fisicamente, espiritualmente, um só coração diante de Deus. Por quê? Porque anteriormente nos fala que eles chegaram ao deserto de Sinai e fizeram techuvá. A techuvá fez com que o povo judeu se tornasse um só coração. E por isso, eles acamparam, significam, as tribos tomaram as suas posições próximas à montanha e fincaram acampamento. Para a preparação para a outorga da Torá, diz, Israel acampou no singular. Por quê? Porque precisava ser um só. Não poderia haver dois pensamentos, dois corações. Não podia haver duas possibilidades, mas apenas uma possibilidade. Isso significa união, unidade. E qual é o exemplo que fica? Para nós, Benei Noach, é importante que nós venhamos nos acampar como um só coração. Ou seja, fazendo um paralelo aqui, e o povo Benei Noach acampou próximo da montanha. Ou seja, é trazer realmente união e unidade. Somente com a união, com a unidade, nos tornamos um só. E nos tornamos um só coração, seguindo o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica da nossa liderança, o nosso líder, o Rav Yaakov Geranstad. Aí nós formamos uma união e uma unidade. Então, traçando esse paralelo, nós temos Moshe e o povo judeu. Traçando um paralelo, nós temos o nosso Rav Yaakov Geranstad, o nosso líder, a nossa liderança Benei Noach Brasil, e o Benei Noach, no singular, e o Benei Noach, que apesar de estarmos nos 4 cantos do nosso país e algumas comunidades internacionais, nós temos uma liderança, que é o Rav Yaakov Geranstad. Então, quando perguntarem para você quem é a sua liderança, você precisa saber de cor e salteado. A nossa liderança é o Rav Yaakov Geranstad, da Sinagoga Rabá de Brooklyn, São Paulo. É o líder do movimento Benei Noach Brasil. E nós, apesar de sermos, entre aspas, várias tribos, ou seja, de várias localidades, nós nos unimos em união e em unidade para seguirmos realmente a orientação rabínica dentro do monoteísmo com fundamento judaico, para que não venhamos dispersar, para que as revelações da Torá
e das 7 leis de Noé sejam cada vez mais presentes em nossas vidas. Então, por isso, é altamente significante que a Torá foi outorgada em um deserto, o deserto do Sinai. Isso enfatiza, segundo os nossos mestres, que a Torá não é limitada a algum lugar em particular, ou tempo, seja ele qual for. Ela está além do tempo, ela é atemporal, ou qualquer ambiente normal de condições de vida. Ou seja, a Torá é para todos. Então a Torá, ela não é uma exclusividade somente para o povo judeu, mas a Torá é para todos, os 5 primeiros livros das Escrituras Sagradas, conhecido como Tanar. A Torá é para todos os povos, para todas as nações. Ah, mas por que o povo judeu tem essa peculiaridade com a Torá? Porque nós vamos ver mais para frente, mas resumindo aqui, né? A Torá ela foi apresentada a todos os povos. As 70 nações existentes na época de Moshe, mas as 70 nações recusaram a Torá. Então, Deus apresentou a Torá para um determinado povo, e ali o povo disse: o que está escrito nela? Está escrito: não roubarás. E então esse povo disse: mas como? Nós vivemos do roubo, nós amamos roubar os outros, isso daí não serve para nós. E assim sucessivamente, à medida que foi falando os mandamentos da Torá, os povos, as nações foram rejeitando. Mas aí, quando realmente a Torá ela foi anunciada ao povo judeu, então qual foi a resposta do povo judeu? A resposta do povo judeu foi: nasce venishma. Nasce venishma. Ou seja, nós faremos e ouviremos. Que significa nós faremos, obedeceremos. E o que significa nós ouviremos? Significa vamos estudar em seguida. Então o povo judeu foi pronto em receber a Torá para obedecer o que estava escrito e estudar na sua sequência. Então por isso que há essa peculiaridade, essa particularidade, realmente, o povo judeu e a Torá e o povo judeu. Porque foi o único povo que guardou a Torá, não no sentido apenas de obedecer o que está escrito, mas no sentido de preservar a Torá através desses milênios, mais de 3.300 anos, para que nós pudéssemos, nos dias atuais, conhecermos a Torá e vivermos o monoteísmo que nela está, com fundamento judaico e orientação rabínica. Então essa é a grande peculiaridade que está de fato com a questão do povo judeu e com referência à Torá. Então, a Torá, por exemplo, ela não foi dada aos anjos, mas para pessoas comuns que comem, bebem e dormem, como está escrito no Talmud, Shabat 88b. Não obstante, né, elas se elevam até se tornarem uma nação santa. Né? Então, vejam bem, a própria Torá, ela vem e fala realmente para o povo judeu que tomou a decisão, nascer venishma, né? Como está escrito no capítulo 19, no verso 6. Vocês serão um reino de sacerdotes e uma nação sagrada para mim. Por quê? Porque tomaram, o único povo que tomou uma decisão ao lado de Deus. Foi o único povo que tomou uma posição do lado da vontade divina. Foi o único povo que disse sim para os mandamentos de Hashem. Então, por isso, Deus disse a esse povo único e singular: vocês serão um reino de sacerdotes, uma nação sagrada para mim. Então, esse é o privilégio da nação judaica, porque tomou a decisão certa, na hora certa, no momento adequado. Enquanto que as nações rejeitaram a Torá, ok? Então, essa é a questão. O nosso Rebbe Menachem Mendel, ele traz para nós, dentro desse aspecto aí,
quando Israel acampou ali como um povo unido em frente das montanhas, a presença de Deus se recusa a viver em meio à discórdia e à falta de harmonia. Somente quando os judeus estão unidos em harmonia entre si, é que eles podem atingir a harmonia com Deus, necessária para receber sua Torá. Por isso que fala, de fato, a questão não somente fazendo techuvá, não somente a questão de eles acamparam no deserto, mas essencialmente, no singular, Israel acampou lá, perto do monte, no singular. Justamente por causa disso, porque onde há discórdia e falta de harmonia, Deus não está presente, Deus não está ali. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'em konei abdi baruch. Por isso que muitas desgraças acontecem em certas vidas de pessoas e em certas famílias, porque a discórdia e a falta de harmonia se torna algo tão grave que chegam às últimas consequências drásticas, dramáticas e cruéis. E Deus não está presente. E se Deus não está presente, as forças negativas, destrutivas do mal se fazem presente. E aí a miséria, a crueldade, a destruição, a tragédia, ela se torna uma realidade. Então, se você quer a presença de Deus, tanto na sua vida como na sua família, faça de tudo para que haja harmonia, concórdia e não discórdia, né? Então, por isso é muito preocupante, né? E você pode observar um detalhe, né? Principalmente entre as famílias não judias. Um dos problemas sérios entre as famílias não judias é quando se reúnem para fazerem festas, seja ela qual for o motivo, né? Onde há muita bebida alcoólica. As pessoas não se controlam, as pessoas não têm controle. E bebe, que parece que nunca mais vai beber na vida e parece que nunca mais vai ter a oportunidade de beber. Então, não sabe beber com modéstia, né? Só não engole a latinha, a garrafa, porque não tem jeito do estômago digerir, né? Senão engolia a latinha e garrafa também, né? Senão engolia tudo, né? Mas, né? Então, isso que precisa tomar cuidado. Algo mal fazer uma festinha familiar? Obviamente que não. O mal está em perder o freio, a linha, o carretel, entendeu? Então, faça uma festa familiar feliz, onde tem o quê? Modéstia, controle, autocontrole. Chegou num determinado momento, você viu que a tampinha da garrafa chegou no seu limite, né? Então fecha a garrafa, pronto, para de beber. Continue uma vida harmoniosa em família. Continue ali em comunhão com a família. Não tem nada mais importante do que a família. Somente Deus está acima da família. Não é a bebida que está acima da família. As pessoas bebem tanto e esquecem que estão em família. E aí começam um a ofender o outro, falar besteira, ofender as pessoas, e aí começa a briga, discussão, e muitas vezes acaba em tragédia. Por causa disso, porque há discórdia e falta de harmonia, ok? O mesmo se aplica hoje em dia. É claro que qualquer um pode estudar a Torá, mas a inspiração divina que nos outorga, né, os insignes adicionais e nos permite sentir a presença de Deus na Torá, só chega a nós quando nos preocupamos ativamente com o bem-estar do próximo. Então, estudar a Torá não é a questão é com que espírito você vai estudar a Torá. Como que está essa harmonia entre você e a sua família? Como que está a sua harmonia entre você e o seu próximo? É importante você verificar isto. Por quê? Porque Deus não se faz presente onde há discórdia e onde falta harmonia.
Então, muitas vezes, tem pessoas que falam assim, puxa vida, eu estou sentindo um vazio muito grande dentro de mim. Busque saber onde está a discórdia e a falta de harmonia na sua vida, com a sua família e com o seu próximo. E corrija isso rapidamente, para que isso daí não vire uma grande erosão, um grande abismo. Entendeu? Continuando. Neste ponto aprendemos mais uma lição. Os judeus foram capazes de unir-se no Monte Sinai porque eles estavam em frente à montanha, ou seja, eles estavam concentrados na Torá, na outorga da Torá, na entrega da Torá. Como todos nós possuímos diferentes capacidades mentais, emocionais, personalidades e pontos de vistas, não há uma forma natural de manter nossa individualidade e continuar ao mesmo tempo atuando como um corpo unificado. Apenas quando estamos concentrados em Deus é que nossas diferenças subitamente deixam de serem obstáculos para a união. Nossas diferenças seguirão existindo, pois são necessárias para o cumprimento de nossa missão coletiva divina. Mas a dedicação a Deus que compartilhamos entre nós transformará essas diferenças, que deixarão de ser barreiras, em degraus para atingir o nosso objetivo, transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Ou seja, somente na presença da montanha, somente na presença da Torá, é que as nossas diferenças perdem os valores, caem por terra. E aí nós nos tornamos unidos em união e em unidade. Individualmente, as nossas diferenças continuam existindo. E como diz o nosso Rebbe Menachem Mendel, é importante que continue existindo para que nós possamos alcançar a nossa meta, a nossa tarefa suprema, que é transformar este mundo realmente na moradia de Deus. Fazer com que através disso daí as nossas diferenças sejam elevadas espiritualmente para cumprirmos com a nossa missão. E finalmente, para nós encerrarmos o nosso shiur de hoje, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele diz assim, o poder do entusiasmo. Então, quando nós lemos aí, todo o monte Sinai estava coberto de fumaça, pois Deus havia descido nele em chamas, como está aí no verso 7 até o verso 19 do capítulo 19. O fato de que a montanha estava coberta de fumaça indicava que a entrega da Torá possibilitou ao mundo físico ser afetado pela espiritualidade. Isso nos ensina que a chave para transformar todos os aspectos da vida em geral, o espaço, o tempo, a consciência, é garantir que todos os aspectos divinos de nossa vida estejam imbuídos com fogo, entre aspas, ou seja, com o calor e o entusiasmo por Deus e pela sua Torá. Ou seja o que for que aconteça na tua vida, seja qual for a situação que você está, você não está no mar de rosas sem espinhos, você está no mar de rosa com espinhos, ou seja, momentos belos, de grandes belezas, mas momentos espinhosos, em que você sofre algum tipo de teste, algum tipo de adversidade, algum tipo de prova. Mas isso não pode fazer com que venhamos perder o calor e o entusiasmo por Deus e pela sua Torá. Muito pelo contrário, isso precisa motivar-nos mais ainda a termos mais amor apaixonante por Deus e pela sua Torá e pelas 7 leis de Noé, para que nós possamos cumprir o nosso objetivo, a nossa meta, a nossa tarefa suprema de transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Por isso, amados, que realmente nós estejamos em união e em unidade, e que não percamos de forma alguma realmente a harmonia, a concórdia e a harmonia entre você e você mesmo, entre você e Deus, entre você e sua família, entre você e o seu próximo, e que jamais venhamos perder o calor, o amor apaixonante e o entusiasmo pelo nosso Deus e pela sua Torá e as 7 leis de Noé, para que
venhamos vencer dia a dia as trevas e possamos fazer a expansão, o Faratstá, realmente do reino celestial aqui, neste planeta, transformando realmente na moradia de Deus. Isto está ao nosso alcance. Depende de nós tomarmos a decisão correta, porque a Torá e as 7 leis de Noé, com as suas ramificações, estão além do tempo. Não tem um tempo específico. Todo tempo é tempo de viver Torá e as 7 leis de Noé. Vivamos, então, esta verdade e que, assim, nós possamos cada vez mais levarmos, sem sombra de dúvidas, né, essa verdade em frente, libertando as pessoas, né, conhecendo esta verdade única que liberta todo ser humano. Ok? Amanhã, sexta-feira, o horário do acendimento das luzes especiais de Shabat se dará às 18h34. Então não esqueça, às 18h34, o acendimento das luzes especiais de Shabat. E a partir das 20h15, estaremos transmitindo diretamente da Sinagoga Benei Noah Regional Bauru a celebração do Shabat, né? Vamos juntos celebrar o Shabat. Somos uma família, Benei Noah, que venhamos manter a união e a unidade Benei Noah, para que a Torá e as 7 leis universais sejam constantemente outorgada, entregue, né, revelada às nossas vidas, para vivermos à luz dos olhos de Hashem e à luz da sua Torá e das 7 leis de Noé. Desde já, um Shabbat Shalom a você e até amanhã, em Celebrando Shabbat, às 20h15, diretamente da Sinagoga Benei Noah Regional Bauru. Shalom, shalom. Até lá.